Os governos federal e estadual chegaram a um acordo sobre a desocupação da favela do Moinho, na região central da capital paulista. A gente tem acompanhado desde o início da semana uma série de confrontos por lá entre policiais e moradores. Renan Fiuza vai trazer para a gente mais informações sobre qual foi esse acordo firmado entre o governo federal. Ministros do governo vieram para São Paulo para essa negociação, junto a representantes do governo do estado. Conta para a gente os detalhes, hein, Renan, o que já sabemos e o que também podemos destacar da situação de momento por lá. Bom dia para você. Tudo bem, Carol? Ótimo dia para você, uma boa sexta-feira para todo mundo, uma situação bastante delicada que a gente veio acompanhando desde o início da semana, uma série de conflitos, confrontos, né? Confusão generalizada entre moradores, pessoas que ali residem e que não gostariam de sair de lá. E aí, enquanto essa negação, né, por parte de quem vivia ali e que não gostaria de deixar o espaço, a gente tinha simultaneamente acontecendo a demolição, ou seja, representantes do CDHU ali retirando, demolindo as casas e precisou de todo o suporte, o amparo de policiais, militares, força tática. Então foi realmente uma semana de bastante tensão. Diante de todo esse cenário que eu expliquei para vocês, o governo federal, uma vez que o terreno era da União, né, acabou tomando uma medida que foi contrária à decisão da demolição no primeiro momento, por parte, decisão essa do governo do estado, e aí resolveram se encontrar. Ontem a gente teve o ministro Jader Filho, ministro de Cidades, vindo aqui para São Paulo, de Brasília, voou para cá, para a capital, se reuniu com secretários do governo Tarcísio, portanto, para chegarem a um acordo. Para explicar melhor para vocês, a gente preparou uma arte que aí vai ficar bem claro o entendimento, né, do que ficou acordado nessa reunião. Então, dá uma olhadinha aí. Acordo sobre a favela do Moinho, a gente tem moradias que serão gratuitas, e aí eu estou falando de faixa 2, de Minha Casa Minha Vida, serão essas as residências. As famílias, elas precisam se enquadrar dentro de um modelo. A gente está falando de uma renda familiar de até R$ 4.700. Estamos falando de imóveis que serão adquiridos, imóveis esses de R$ 250 até R$ 250 mil, tá? E aí serão subsidiados parte pelo governo federal, 180 mil, e parte também pelo governo estadual, a gente está falando de 70 mil. Então esse é o valor, essas famílias serão realocadas para esses locais, para essas casas que serão adquiridas. Então parte dinheiro do governo do estado, parte dinheiro do governo federal. Enquanto isso, a gente tem ali um auxílio moradia que vai ser reajustado de R$ 60 para R$ 1.200. Porque a gente está falando de um momento de transição dessas famílias que agora, né, com as casas sendo demolidas, elas precisam aguardar esse próximo passo que será concedido, né, que será a compra das moradias, para que elas possam mudar. Então, o auxílio moradia foi reajustado para R$ 1.200 para que nesse período, como eles estão chamando de transição, essas famílias elas possam alugar algum lugar para viver, né, seguirem as suas vidas enquanto elas aguardam pela aquisição das moradias. Fato é que, enquanto isso, a gente segue aqui acompanhando, porque esse processo de demolição ainda é um processo bastante delicado. Boa parte das casas ali já foram lacradas, né? Então tem famílias que já aceitaram o acordo, só que a gente sabe muito bem que em meio a tudo isso também tem algumas outras situações bastante sensíveis, como o tráfico de drogas, que ali ficou instalado, entre outros aspectos, e a gente segue acompanhando. Esperamos que essas famílias possam ter aí um destino, obviamente, digno, de acordo com o que foi firmado nessa reunião envolvendo o governo federal e o governo estadual. Eu vou para você, Carol. E claro que estamos de olho nas movimentações por lá. Daqui a pouco o Renan Fiuza volta com mais informações, atualizando o que está acontecendo nessa região central da capital paulista. E também temos Pedro Duran com mais detalhes sobre esse acordo firmado entre governo federal e governo do estado de São Paulo.